Olá, vamos começar agora a parte 2 da aula 7 de revisão para o Enem, falando de protozoários, né? Então, todos os protozoários, eles vão ter algumas características. Todos eles são unicelulares, como a gente pode ver aqui nessas imagens, e vão ser heterótrofos, tá? A maioria é aquática e há espécies parasitas e mutualistas, tá bom? Mas nem todos são aquáticos, só a maioria dos que são de vida livre. Além disso, né, eles são unicelulares e eucariontes, né? Vamos sempre lembrar disso. Aqui a gente tem várias imagens, né, e desenhos mostrando formas diversas de protozoários, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre eles. Eles têm algumas semelhanças com animais, por serem heterótrofos e eucariontes, tá? Então, todos eles vão ser eucariontes e heterótrofos. E a principal diferença é que são unicelulares, né? Então, todos os animais vão ser pluricelulares e os protozoários, todos eles vão ser unicelulares, tá bem? Aqui a gente tem duas formas diferentes de protozoário, né? Dois indivíduos diferentes desenhados, para a gente poder entender que eles têm uma forma bem diversa de protozoários. Eles vão ter algumas organelas especializadas, que são características dos protozoários, como o micronúcleo e macronúcleo, né? Então, eles têm dois núcleos diferenciados, né? Aqui o macronúcleo e o micronúcleo, sendo que eles vão ter funções diferentes dentro ali daquela célula. O micronúcleo, ele vai estar relacionado à reprodução sexuada e assexuada, e o macronúcleo é que vai estar relacionado ao metabolismo da célula e à reprodução assexuada também, tá? Além disso, eles possuem o vacúolo contrátil, que vai ser comum nos protozoários ciliados, né, aqueles que têm cílios ao longo da sua célula. A gente vai falar dos grupos de protozoários daqui a pouco, de água doce. Vocês devem se lembrar que quando a gente falou lá na aula 2, na parte 2 da aula 2, quando a gente estava falando das organelas celulares, eu falei para vocês sobre o vacúolo, né, que existem vários tipos de vacúolo, entre eles o vacúolo contrátil, que é comum desses seres unicelulares de água doce. Por quê? Porque como eles estão em ambientes de água doce, o interior deles tende a ser hipertônico em relação ao ambiente, que é de água doce. Então, com isso, a água vai tender a entrar nessas células, tá? E aí, como a água está entrando, a tendência vai ser a célula ficar túrgida e até, né, ir aumentando de volume e até arrebentar. Para isso, existe o vacúolo contrátil, que vai ter exatamente a função de tirar essa água que está entrando por osmose dentro da célula, tá bem? A gente falou dessas organelas vacúolo contrátil e de osmose nas aulas 2, tá? Parte 2 e 3, tá? Vou deixar um linkzinho aqui delas para vocês, tá bem? Então, essa vai ser a função do vacúolo contrátil. Os protozoários, eles vão ser classificados de uma forma artificial, a classificação deles, e é baseada na estrutura locomotora, certo? Os risópodes, por exemplo, eles vão ser a maioria de vida livre e vão ter locomoção por pseudópodos. O que são pseudópodos, né? É quando a sua célula, lembrando que eles são unicelulares, o seu citoplasma, ele vai mudar a sua conformação, e aí nisso que ele muda a sua conformação, esse organismo consegue se locomover, tá? Aqui a gente tem tipos diferentes de protozoários que vão ter esse tipo de locomoção, certo? E aqui nesse desenho a gente consegue ver essa forma dos pseudópodos, né? O citoplasma mudando de forma, para que ocorra essa locomoção deles, tá certo? A gente falou um pouco de pseudópodos também lá na aula 2, parte 3, quando a gente falou sobre fagocitose, né? Que aí ocorre a formação de pseudópodos para ocorrer a fagocitose, tá? E aqui então a gente vê formas diferentes de protozoários desse grupo aí que se locomove por pseudópodos.
Existem aqueles que são os flagelados, né? Que tem flagelos. A gente falou sobre os flagelos quando a gente falou de organelas celulares, né? Lá na aula 2, parte 2, tá? E aqui a gente tem, então, uma fotomicrografia de um protozoário flagelado. Então, aqui estão os flagelos dele, né? E aqui alguns desenhos, ó, mostrando os seus flagelos, tá certo? Aqui, ó, flagelo, né? Então, a gente vai ter diversos tipos, diversas formas de protozoários flagelados, alguns com um flagelo, outros com mais flagelos, como a gente pode observar aqui, tá? E existem protozoários flagelados que são de vida livre, que são mutualísticos, e existem também flagelados parasitas, tá bom? Lembrando que o flagelo, quando ele mexe, ele faz com que o protozoário possa se movimentar, possa se locomover. Já os esporozoários, eles vão ser todos parasitos e eles não têm organela de locomoção, tá? E eles vão ter uma característica de se reproduzir através de esporulação, que é a formação de esporos, que são, então, levados de um lugar para o outro para poder formar novos indivíduos, tá certo? Aqui 2 exemplos, o Plasmodium e o Toxoplasma gondii. Já os ciliados, eles vão ter cílios, né, que são essas estruturas aqui, né, em volta da célula. Aqui, ó, que tem uma fotomicrografia mostrando um protozoário ciliado, porque quando a gente vê aqui o desenho, a gente acha que o cílio é só do lado, né? Não é ao longo do corpo inteiro dele, tá? E aí vão ter protozoários ciliados de vida livre e ou parasitos. E esses ciliados, esses cílios, né, são utilizados também para locomoção. Então, quando eles mexem, faz com que a célula se locomova, né? Mude de lugar. Vamos falar um pouquinho dos tipos de reprodução nos protozoários. O primeiro tipo que a gente vai falar é a reprodução assexuada. Nós já falamos desse tipo de reprodução em outros organismos, como nas bactérias, né? Então, como são organismos unicelulares, então se a sua célula, se o seu DNA, ele duplica e depois a sua célula divide, vão formar 2 células, o quê? Geneticamente idênticas à célula que deu origem a ela. Então, isso é um tipo de reprodução assexuada, porque é uma única célula que vai dar origem a 2 e são geneticamente idênticos a ela. Um outro tipo de reprodução que a gente vai falar é a reprodução sexuada, do tipo conjugação. Então, a gente tem aqui, ó, 2 células diferentes, né, 2 protozoários diferentes, e aqui está mostrando o micro e o macronúcleo de cada um deles. Essas 2 células se encontram, os micronúcleos, eles vão se dividir por meiose, né? Então, essa célula, que é uma célula diploide, os seus micronúcleos vão formar estruturas, né, núcleozinhos, como se fosse isso, haploides, né, 4. Ao final do processo, cada célula dessa vai ter 4 micronúcleos haploides. Só que 3 desses micronúcleos se degenera em cada uma das células, ficando apenas um micronúcleo em cada uma. Esse micronúcleo sofre mitose, formando assim 2 micronúcleos em cada uma das células. E aí o que acontece? Ocorre uma troca de micronúcleo entre eles, né? Então, um micronúcleo sai desta célula e vem para esta, e um micronúcleo sai desta célula e vem para esta. Com isso, lembrando que cada micronúcleo desse está haploide, esses 2 micronúcleos novos, haploides, dentro da célula, vão se fundir, formando assim um núcleo diploide, certo? Cada uma delas vai acontecer nas 2 células. Em seguida, o macronúcleo, ele vai se degenerar, e aí este micronúcleo vai se dividir por mitose para formar assim um novo macronúcleo. Então, isso vai acontecer em cada uma das 2 células. Então, ocorre, né,
uma fecundação ali entre os dois micronúcleos diferentes, um vindo de cada célula, e isso vai acontecer nas duas células. E após, então, essa recombinação genética, né, que a gente pode dizer, esse micronúcleo, ele vai se dividir para formar um novo macronúcleo que se degenerou, tá certo? E a gente vai falar agora um pouco das doenças causadas por protozoários. A gente vai falar de algumas doenças que são as mais conhecidas, as mais faladas, né? Primeiro, a disenteria amebiana, também chamada de amebíase. O agente causador é o protozoário Entamoeba histolítica e vai causar diarreia com sangue e muco, porque ele causa diversas lesões na parede intestinal, né? A forma de contágio dele vai ser através da ingestão de alimentos ou água contaminada, tá? Então, como que vai ser a prevenção? Se a forma de contágio é através de alimentos ou água contaminada, a prevenção é lavar bem os alimentos com água filtrada antes de se alimentar, o tomar água somente filtrada ou fervida, né, que tenha passado por um processo de limpeza, tá certo? A leishmaniose, ela vai ser causada pela Leishmania brasiliensis e vai causar como sintomas ulcerações graves na pele, né? São úlceras grandes, que são feridas, né? Úlceras que a gente fala são feridas muito grandes na pele, tá? Que tem que tomar muito cuidado para não levar a necrose, a infecção daquele lugar. E vai ser forma de contágio através do mosquito palha, né? Que é do gênero Phlebotomus. Então, se a picada é através do mosquito palha, o contágio através da picada do mosquito palha, como que é a forma de prevenção? Então, em locais, né, onde tem muito desse mosquito, você vai usar roupas compridas, né, tampar o máximo possível, usar repelentes. E uma forma de prevenção aqui é evitar desmatamento, porque para esses mosquitos não saírem lá do ambiente natural deles e virem aqui. A gente, na verdade, né, invadir o ambiente natural deles e acabar tendo esse problema, certo? Próxima doença que a gente vai falar é a doença de Chagas. E o agente causador, né, ou seja, o protozoário que causa, é o Trypanosoma cruzi. E como sintomas, pode ocorrer a insuficiência cardíaca, porque esse protozoário ele causa lesões na musculatura do coração, tá? A forma de contágio é através das fezes do barbeiro. Então, tomar muito cuidado que a doença de Chagas, ela não vai ser transmitida pela picada do barbeiro, é pelas fezes, né? Na hora que o barbeiro vai picar, ele também defeca e é nas fezes que passa o protozoário, tá? O barbeiro é um tipo de inseto parecido com um besouro, certo? E do gênero Triatoma, tá bem? A tricomoníase, o agente causador é o Trichomonas vaginalis, né? E é uma DST. Então, a forma de contágio é através das relações sexuais. E aqui está falando com homens transmissores no sentido do ser humano, tá? E a gente tem que tomar cuidado, então, como que é a forma principal de prevenção? A forma principal de prevenção é o uso de camisinha, né, do preservativo. Como sintomas, vai ter corrimentos e infecções vaginais e uretrais, tá? A giardíase, ela é causada pelo protozoário Giardia lamblia, né, e vai levar também a diarreias, tá? Com muitas dores abdominais. Então, assim como acontece lá com a disenteria, a forma de contágio é a ingestão de alimentos ou água contaminados.
Então, a forma de prevenção vai ser se alimentar de alimentos bem lavados, de água potável, né? E a malária, transmitida pela picada do mosquito Anopheles, né? Então, aqui é picada mesmo do mosquito. E o agente causador é o Plasmodium vivax, tá? Ela é uma doença que no Brasil ela é endêmica da região norte do país, né? E vai causar febres e mal-estar cíclicos, porque o protozoário libera diversas substâncias tóxicas no sangue. Então, no momento em que o protozoário está liberando aquelas substâncias tóxicas, é que vai dar esses acessos de febre, tá certo? Então, aí está um resuminho básico de algumas doenças causadas por protozoários, né? Dei uma lida, dei uma estudada nessas doenças. E a gente encerra aqui a parte 2 da aula 7. Né? Vocês podem encontrar essa aula no YouTube ou Facebook Prof. Tatiana Siviero. E qualquer dúvida podem me mandar e-mail no tati.siviero@gmail.com. Até mais com a parte 3 da aula 7.